O que é discipulado? Tudo bom, amigos? A mensagem fala sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Sabia que fazer discípulos é o mandamento de Jesus? Suas últimas palavras aqui, quando ele ressuscitou, né, deu instrução aos seus discípulos, ele falou: portanto, ide, Mateus 28, finalzinho lá. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, né, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco. É, fazer discípulo, ele pediu para fazer discípulo, quer dizer, um seguidor, aquele que segue o mestre, aquele que está andando com o mestre e tem praticado aquilo que é ensinado. E ele fala, não só fazer discípulo, mas ensinar o quê? O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, os mandamentos, os princípios, tudo aquilo que Jesus ensinou, isso é a nova aliança, isso é os mandamentos que Jesus nos deixou. E a Bíblia fala, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos. Então não é só fazer cristão ou simpatizantes, mas é fazer discípulo. Discípulos é aquele que faz a mesma coisa. Quando eu discipulo alguém, ensino alguém, eu tenho que estar disposto a andar com a pessoa do lado. Discipulado fala discípulo ao lado. Que nem Jesus, ele separou 12 pessoas para andar com ele. Para quê? Não só para ensinar, mas para estar junto, conhecer. Eles conhecer Jesus, ver tudo o que Jesus fazia, eles estavam vendo. Então, na medida do caminhar, é que Jesus ia moldando, falando isso não, isso sim, faça isso, faça aquilo, porque é no caminhar que nós podemos ajudar, aconselhar, corrigir algumas coisas. Para quê? Porque Jesus tinha o plano de enviar eles e eles foram os discípulos que estavam orando, né, no Atos dos Apóstolos para se tornar a igreja de Jesus. Deixa eu falar um pouquinho sobre discipulado. Discipulado é edificar uma pessoa, né? É ensinar essa pessoa. Fazer discípulos para Cristo é ensinar o que Jesus ensinou e fazer com que eles sigam a mesma pisada. E quando a pessoa se torna um discípulo, ele segue o mestre. E depois essa pessoa que você discipulou, gastou, investiu tempo nela, ela vai fazer discípulos também. Porque ela vai ter o mesmo caráter, a mesma visão, o mesmo ensino. Por isso que é importante você gastar tempo com as pessoas, porque ela vai replicar aquilo que ela investiu. Paulo fala assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo, as pessoas que seguiram Paulo, ele falava os meus filhos na fé, quer dizer, ele estava junto, ele voltava, edificava as igrejas, depois mandava cartas, ensinava, corrigia, estava junto para quê? Para que eles continuassem fazendo discípulos, porque ele sabia que isso é algo para o futuro. Você faz discípulos para quê? Porque o discípulo vai fazer discípulos de geração em geração, né? Para discipular, você não precisa se preocupar com números, quantidades, né? Jesus começou com 12 e depois tinha só 120, esperando o batismo do Espírito Santo em Pentecostes, que estavam em oração, obedecendo o mandado de Jesus, que era para ficar o mandamento, ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Toda aquela multidão que seguiu Jesus não estava ali. Os 500 pessoas que Jesus apareceu depois da ressurreição também não estavam ali. Estavam só os 120. Desses 500 sobrou 120, foi o que Deus precisou para impactar o mundo, né? E o evangelho até hoje é pregado porque 120 permaneceram em oração e foram receber o poder para ser testemunha, né? Então não se preocupe com números, se preocupe em edificar uma pessoa, se preocupe em edificar os seus discípulos, as pessoas que andam com você, a sua célula, o seu grupo, seja seu vizinho, seu filho. Discipular é ensinar aquilo que você sabe, é o que você aprendeu de Jesus, é o que a palavra de Deus ensina. E nós temos a Bíblia, nós temos os evangelhos, as cartas, tudo que a Bíblia ensina é o que nós devemos ensinar, o que Jesus nos deixou da nova aliança. Edifique seu filho, seu vizinho, quem estiver à tua volta é o próximo, né? Você não está responsável por ganhar o mundo, está responsável em ser fiel com as pessoas que Deus colocou à sua volta. Esse é o nosso chamado, cuidar das pessoas que Deus colocou em nossas mãos, para edificar e para formar o caráter de Cristo nelas. E na verdade o Espírito Santo, né? Você vai dar o primeiro passo para elas conhecer Jesus, né? Nascer de novo, né? Pelo batismo, por receber Jesus, receber o Espírito Santo. E o próprio andar delas com Jesus, na prática da palavra, vai fazer eles dar fruto para Deus, que é os frutos do Espírito. Fomos chamados a investir em pessoas, em vidas, né? Não no meu ministério. Meu ministério é edificar e ajudar e servir o corpo de Cristo, né?
Nós investimos em pessoas crendo na salvação de todos eles. E nós cremos que todos podem se tornar discípulos e líderes na casa de Deus. Então, ganhe um coração de cada vez. E se você conseguir ganhar um coração de cada vez, investir tempo, às vezes não é fácil discipular, ensinar, estar junto, corrigir, ter paciência. Mas Jesus tem paciência conosco. Jesus andou com os discípulos, mesmo errando muitas vezes, mas Jesus sabia que quando o Espírito Santo viesse, eles seriam o poder na mão de Deus, né? Eles seriam usados com autoridade. Homens que negaram Jesus, talvez, e que estavam medrosos na crucificação, depois se tornaram homens que foram mártires, que davam a vida pelo Evangelho, que mostraram uma fé tremenda depois, né? Então, o discipulado é ganhar uma pessoa de cada vez, um coração de cada vez, né? Estar junto, né? Conhecer o que está no coração da pessoa, dar destino para os filhos, né? Aquele que você está ensinando. E dessa forma Deus pode ganhar o mundo, mas é um coração de cada vez e através de onde você está inserido na sua igreja, onde você auxilia, seja nas crianças, seja nos casais, seja nas células, seja no discipulado, no evangelismo 1 a 1, seja onde você estiver. Comece na sua casa e depois você começa ajudando a igreja e assim você vai ver que Deus vai fazer muitas coisas. São discípulos. Amém? Discipulado é andar do lado. Não esqueça disso. Deus abençoe e fica na bênção em nome de Jesus.